STF aceita denúncia e senador Aécio Neves agora é réu por corrupção passiva e obstrução de justiça. Síria confirma a entrada de inspetores na cidade de Douma para investigar suposto ataque químico. Neymar fala de retorno aos gramados e dá até uma data. Aproximadamente do dia 17 de maio, que eu esteja liberado. O adeus à dama do samba, Ivone Lara. O enterro foi no Rio de Janeiro. Sonho meu, vai buscar quem mora longe, sonho meu. E o Rapa anuncia a despedida definitiva do grupo. Você pode ser, você pode ser, os anjos cantarem, você. É apenas uma parte do que vem por aí no Leitura Dinâmica. Eu sou Érica Reis, fique bem informado, fique comigo. Olá, boa noite. O senador Aécio Neves disse que a decisão do Supremo Tribunal Federal de transformá-lo em réu já era esperada e que vai provar sua inocência. A denúncia contra o tucano por crimes de corrupção passiva e obstrução de justiça foi apresentada pelo Ministério Público e aceita pelo STF. O processo julgado pela primeira turma do STF se refere aos R$2 milhões que Aécio Neves recebeu de Joesley Batista, dono do grupo JIF e controlador da JBS. A Procuradoria-Geral da República alega que foi propina, mas o tucano diz que se trata de um empréstimo pessoal. O relator, Marco Aurélio Melo, considerou que existem indícios suficientes de prática de corrupção passiva. Há indicativos de solicitação e percepção de vantagem indevida pelo detentor de mandato eletivo. O voto do relator foi seguido pelos outros 4 integrantes da primeira turma do STF. É caso típico de recebimento da denúncia em cujo processo a parte poderá demonstrar à sociedade a verossimilhança de que se tratava de um eventual empréstimo. Com exceção de Alexandre de Moraes, os demais ministros também determinaram que Aécio Neves seja processado por obstrução de justiça. Além do senador, a irmã dele, Andréia Neves, o primo Frederico Pacheco e o assessor parlamentar Menderson Lima também passam a ser réus por corrupção passiva. Apenas Aécio vai responder por obstrução de justiça também. Eu recebo hoje com absoluta tranquilidade a decisão da primeira turma do Supremo Tribunal Federal, até porque já esperada, e agora eu terei a oportunidade que eu não tive até aqui, de provar de forma clara e definitiva a absoluta correção dos meus atos. Não houve dinheiro público envolvido, ninguém foi lesado nessa operação. E olha essa história, gente, no Recife, um youtuber e 3 amigos se vestiram como personagens da série La Casa de Papel, que está fazendo maior sucesso, para gravar cenas engraçadas. Só que essa brincadeira aí quase terminou em tragédia. Nos vídeos postados em redes sociais, todos aparecem com macacões vermelhos, máscaras de Salvador Dalí e armas de brinquedo. Eles gravaram em frente a uma agência bancária, dentro de um carro, até que veio a abordagem policial. Minha gente, eu nunca vi tanta polícia como eu vi hoje, velho. Foram 6 viaturas, 6 carros de polícias que passaram perto da gente. Só 2 nos abordaram. Mano, foi tenso. Mas os 4 foram liberados e as gravações continuaram. O próximo passo foi invadir o estacionamento do Centro de Triagem de Presos Abreu e Lima. Os agentes penitenciários acharam que se tratava de uma tentativa de resgate e por pouco não abriram fogo. A ideia do pernambucano Gerson Albuquerque, de 22 anos, era gravar uma pegadinha e colocar no canal dele do YouTube, com mais de 2 milhões de seguidores. Vai fazer graça. E, de acordo com o delegado responsável por esse caso, o grupo foi autuado em flagrante pelos crimes de corrupção de menor, invasão de domicílio e pela lei das contravenções por provocar, por exemplo, alarme, pânico e tumulto. Um deles, menor de idade, já foi liberado. Os outros 3 devem passar a noite na delegacia e aí, nessa quarta, eles vão para uma audiência de custódia. Uma explosão deixou 5 feridos em um posto de combustíveis na zona norte de São Paulo.
Quem estava por perto correu para fugir dos destroços. Comércios vizinhos foram atingidos e alunos de uma escola liberados por segurança. O auto de vistoria do Corpo de Bombeiros está em dia, mas a licença ambiental do posto estava vencida desde novembro do ano passado. Ainda não se sabe o que causou a explosão. 4 homens foram executados em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista. O crime aconteceu em frente a uma mercearia. Segundo a polícia, 4 suspeitos se aproximaram em 2 motos, discutiram com as vítimas e fizeram os disparos. Um dos mortos trabalhava no local e tinha acabado de fechar as portas para comemorar o aniversário. Por enquanto, ninguém foi preso. 150 integrantes do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra invadiram a afiliada da TV Globo em Salvador, na Bahia. Eles pediam a liberdade do ex-presidente Lula. Já em Araçatuba, no interior paulista, um grupo do MST invadiu a fazenda do empresário Oscar Maroni, que distribuiu cerveja para comemorar a prisão do petista. Eles continuam na propriedade. Que exemplo, não? O ex-presidente Lula recebeu a visita de 11 integrantes da Comissão de Direitos Humanos do Senado, entre eles Gleisi Hoffmann, Linderberg Farias e Humberto Costa. O petista está preso desde o dia 7 na superintendência da PF em Curitiba e os parlamentares disseram que ele está bem, só que o fato de ficar isolado preocupa. Também nessa terça, o passaporte, roupas e outros objetos pessoais de Lula teriam sido furtados de um carro da assessoria do PT na capital paranaense. O corpo da sambista Ivone Lara foi enterrado sob aplausos no final da tarde desta terça-feira no Rio de Janeiro. A dama do samba morreu aos 96 anos. Cantora, compositora, baluarte do samba. Aos 12 anos, Ivone Lara fez a primeira canção, Samba de Partido Alto, Thiê. Amor e paixão, mas ingrato do Thiê, expressou meu coração. Foi a primeira mulher a integrar a ala dos compositores de uma escola, a primeira a compor e a gravar um samba enredo. Cantaremos em sonho os 5 bailes da história do Rio. Ela representou a história do carnaval, a história do samba. O corpo de Dona Ivone Lara foi velado na quadra da Escola do Coração, em Madureira, na zona norte do Rio. Minha mãe, pra mim, é a melhor mãe do mundo. Nas redes sociais, muitas homenagens. Arlindo Cruz escreveu: a dona, a dama, diva, estrela do samba, de luz radiante, por tudo que ela fez pelo segmento que hoje vivemos. O samba estava no sangue, um talento nato. As músicas de Dona Ivone permanecem vivas. Nos últimos anos, ela compôs dezenas de canções que ainda não foram publicadas. Tem bastante aí, umas 30, 40. Estamos agora aguardando abaixar um pouquinho a poeira, que nós estamos ainda nesse sentimento aí, mas depois pensar num projeto legal para homenagear minha avó. Ivone Lara teve 2 filhos, 3 netos e deixa um legado para o samba. Sonho meu, vai buscar quem mora longe, sonho meu. A quarta-feira será marcada por um evento histórico na Arábia Saudita. Pela primeira vez, um filme vai ser exibido numa sala de cinema do país depois de 3 décadas de censura. A cidade escolhida foi Riad. E o longa Pantera Negra, sucesso aí de bilheteria mundial, lançado em fevereiro. Desde 1980, o governo saudita impôs severas restrições à liberdade artística, o que causou o fechamento de todos os cinemas e teatros por lá. O Equador confirmou o sequestro de mais 2 pessoas na fronteira com a Colômbia. Um vídeo das vítimas foi divulgado pelos sequestradores. Nele, um casal não identificado aparece com as mãos amarradas e uma corda no pescoço, acompanhado de 2 homens armados. Senhor presidente, por favor, nos ajude. Nos dê a mão e não deixe acontecer a mesma coisa que aconteceu com os jornalistas. As autoridades equatorianas disseram que as imagens foram enviadas diretamente por Guacho, líder de um grupo dissidente das Farc. O militante já havia se responsabilizado pelo sequestro e morte dos 3 jornalistas do El Comércio no início do mês.
Nos Estados Unidos, a maior rede de cafeteria do mundo anunciou o fechamento de 8.000 lojas na tarde do dia 29 de maio para treinar mais de 175.000 funcionários contra o racismo. O motivo é este vídeo que viralizou nas redes sociais. Um cliente registrou o momento em que 2 jovens negros foram presos em um dos cafés na Filadélfia enquanto esperavam por um amigo. As imagens geraram revolta na internet e protestos em frente ao estabelecimento. A companhia pediu desculpas pelo episódio. A polícia de Nova York revelou a identidade do suspeito de assassinar um estudante brasileiro na Universidade de Binghamton. Michael Roque, de 20 anos, era colega de quarto da vítima, João Souza, também de 20 anos, que cursava o primeiro ano de engenharia. O rapaz foi esfaqueado na noite de domingo. A motivação do crime ainda não foi divulgada. Bom, e morreu aos 92 anos a ex-primeira-dama dos Estados Unidos, Barbara Bush. Em um comunicado, a família Bush anunciou que ela era uma grande defensora da alfabetização na América e estava com a saúde já muito frágil depois de várias internações. Barbara Bush decidiu então não buscar mais tratamentos médicos. Ela deixou o marido, George Bush, o 41º presidente norte-americano, 5 filhos, 17 netos e 7 bisnetos. Eles foram casados por 73 anos. A Síria confirmou a entrada de inspetores da OPAC, que é a Organização para a Proibição de Armas Químicas, na cidade de Douma. Os agentes vão investigar o suposto ataque químico que teria resultado em dezenas de mortes agora no último dia 7. Foi exatamente por conta disso que os Estados Unidos, França e Reino Unido bombardearam o país na semana passada. Os agentes vão investigar se há vestígios de armas químicas no ataque contra centenas de civis em Douma, região antes dominada por rebeldes contrários ao governo de Bashar al-Assad. A Síria, apoiada pela Rússia, nega o atentado com armas químicas. A comunidade internacional reagiu. Estados Unidos, França e Inglaterra bombardearam posições do exército sírio na última sexta-feira como retaliação. Mais de 100 mísseis foram disparados em locais que seriam centros de pesquisas e desenvolvimento de armas químicas, perto da capital Damasco e Homs. Na sessão desta terça-feira do Parlamento Europeu, vários parlamentares fizeram um apelo com cartazes dizendo: "Parem a guerra na Síria e tire as mãos da Síria", em uma crítica ao ataque conjunto dos norte-americanos, franceses e ingleses. O presidente da França respondeu, disse estar indignado com as imagens das crianças que sofreram um ataque de cloro e que os alvos eram instalações específicas. Além disso, pediu acesso completo e imediato para os investigadores da OPAC. Mais cedo, a defesa aérea síria disparou um alarme falso sobre um ataque contra mísseis na região central de Homs e no subúrbio de Damasco. Horas depois, o governo admitiu que o alerta foi um erro de uma autoridade militar não identificada. Segundo as Nações Unidas, mais de 13 milhões de pessoas, entre elas 6 milhões de crianças, precisam de ajuda humanitária na Síria. Uma guerra civil que já deixou mais de 500 mil de mortos em 7 anos. Peterson Isidoro, de Portugal, para o Leitura Dinâmica. Olha, e também nessa terça-feira, uma TV estatal da Rússia divulgou imagens de um esconderijo, olha aqui, de rebeldes sírios, que seria usado como laboratório de armamento químico na cidade de Douma. Os militares russos acharam várias latas de cloro e componentes também usados na produção de gás mostarda. Segundo especialistas russos, esses produtos são semelhantes aos que foram usados no ataque químico do último dia 7. Nos Estados Unidos, uma pessoa morreu e 7 ficaram feridas durante um pouso de emergência no Aeroporto Internacional da Filadélfia. O Boeing 737-700 partiu do aeroporto de LaGuardia, em Nova York, e tinha como destino Dallas, mas precisou desviar para Filadélfia por problemas em um dos motores, na fuselagem e em pelo menos uma das janelas. 143 passageiros estavam a bordo, além de 5 tripulantes. Testemunhas contaram que os objetos estavam sendo sugados para fora da aeronave. Ainda não foi divulgada a identidade da pessoa que morreu. Em uma rodovia do Colorado, também nos Estados Unidos, um motorista flagrou o pouso de emergência de um monomotor. Dá para ver que a aeronave por pouco não atinge os veículos que passavam ali pela pista. Apesar do susto, ninguém se feriu com gravidade.
Que susto, não. E olha, o motorista acusado de atropelar e matar um torcedor do Corinthians no domingo retrasado, depois da final do Paulistão, foi preso agora à noite em Osasco. Segundo a polícia, Diego de Moura Santos, de 32 anos, é torcedor do Palmeiras e trabalha na CEAGESP. Por enquanto, foi decretada a prisão temporária por 5 dias. Os investigadores chegaram até o carro envolvido no acidente por meio de câmeras de vigilância. O dono do veículo trocou faróis, retrovisores, para-brisa, enfim, ele mandou até consertar o capô. A vítima, José Martins Silva, de 24 anos, foi atingido enquanto comemorava o título do Corinthians em frente à sede da Gaviões da Fiel em Osasco, na Grande São Paulo. Hora da gente falar de esporte aqui no Leitura Dinâmica. A terça-feira foi super agitada no Brasil. A Confederação Brasileira de Futebol definiu o novo presidente para os próximos anos. E nos bastidores, os mandatários de Corinthians e Flamengo trocaram farpas, gente. E a torcida do Mengão deu um show no Maracanã. Candidato único, Rogério Caboclo foi eleito presidente da CBF. O mandato começa em abril do ano que vem e vai até 2023. As 27 federações votaram a favor de Caboclo. O Atlético Paranaense não enviou representantes, o Flamengo se absteve e o presidente do Corinthians, André Sanches, votou em branco. Além de criticar as ausências de atleticanos e flamenguistas, o cartola corintiano cutucou Eduardo Bandeira de Mello, mandatário rubro-negro, pelo suposto interesse no técnico Fábio Carille e no meio-campista Rodriguinho. Nunca foi feito nenhum tipo de proposta, nem pelo Carille, nem pelo Rodriguinho, né? Então, não sei de onde que deve ter alguém enganando alguém. Por falar em Flamengo, olha, a torcida lotou o Maracanã. Mais de 45 mil pessoas acompanharam de perto o treino da equipe nesta terça. Emociona, com certeza, né? Mas se tratando de torcida do Flamengo, a gente espera assim, sempre coisas positivas, né? Tá sempre surpreendendo a cada partida, a cada treino. Por conta das confusões na final da Copa Sul-Americana no ano passado, o time carioca recebe o Santa Fé pela Libertadores com portões fechados. Tem mais notícia de esporte depois do intervalo. O Neymar falou sobre o retorno aos gramados. Daqui a pouquinho, estou te esperando. A etapa de surf de Margaret River, na Austrália, foi cancelada pela WSL, que é a organizadora do Circuito Mundial do Esporte. Essa decisão veio depois que 2 surfistas amadores foram atacados por tubarões na região. Os próprios competidores já pressionavam ali a organização também pelo fim da etapa. 8 brasileiros estão na disputa, entre eles o Gabriel Medina e o Felipe Toledo. Medina fez questão até de publicar, olha aí nas redes sociais, que não se sentia seguro treinando e competindo ali em Margaret River. E ainda avisou, entre aspas, deixando minha opinião antes que seja tarde, fecha aspas. A próxima fase do Mundial será em Saquarema, no Rio de Janeiro, em maio. Todo mundo sabe que o craque Neymar está fora de combate desde fevereiro, né? Quando sofreu aquela lesão no pé direito. Agora a curiosidade do povo é para descobrir a data em que ele estará liberado, de volta, e finalmente ele deu uma estimativa. Ainda de muletas, com a bota no pé, acompanhado do jovem Rodrigo, que é promessa do Santos, Neymar participou de um evento em São Paulo e decidiu falar sobre o prazo para voltar aos gramados. Depende da evolução, depende dos próximos exames que eu fizer, vai saber, mas deram uma data mais ou menos aproximadamente do dia 17 de maio, que eu esteja liberado. Se a data for confirmada, então, ele voltaria exatamente um mês antes da estreia do Brasil na Copa do Mundo. E como a última rodada do Campeonato Francês acontece no dia 19 de maio, provavelmente não defenderia mais o PSG na atual temporada, certo? O atacante acredita que vai chegar bem fisicamente para o Mundial. Querendo ou não, é ruim machucar, foi ruim, mas eu estou mais descansado, então isso é o lado bom, né? A gente tem que ver as coisas também pelo lado bom. E uma das coisas é essa. Então, eu vou ter tempo suficiente, sim, para me preparar para a Copa. Intervalo rapidinho, volto já para falar do fim do Rapa, gente. Não vai perder, hein? Saiu a lista completa dos indicados ao prêmio musical da Billboard, um dos mais importantes do setor. Kendrick Lamar, Ed Sheeran e Bruno Mars estão com tudo, gente. Cada um dos 3 levou 15 indicações. O rapper, que acaba de ganhar o Pulitzer pelo álbum Damn, pode levar mais alguns ainda para casa. O disco concorre em 3 categorias, incluindo de melhor álbum de rap. A música Humble disputa como a maior em streaming e a melhor do gênero.
E a batalha entre Bruno Mars e Ed Sheeran é feroz. Os dois concorrem em 10 categorias iguais. Entre elas, de maior clipe musical em streaming, o havaiano com That's What I Like, e o britânico com Shape of You. Os três músicos ainda disputam a categoria principal, de Artista do Ano, que também traz Drake e Taylor Swift. A cerimônia, que terá a cantora Kelly Clarkson como apresentadora, é no dia 20 de maio, em Las Vegas, nos Estados Unidos. E olha, depois de 25 anos juntos, Falcão, Lobato, Xandão e Laura anunciaram nessa terça a despedida definitiva do Rafa, gente. Desde o ano passado, o grupo já tinha definido uma pausa por conta de conflitos de interesses depois dos shows dessa turnê de 2018. Então, a última apresentação foi no Rio de Janeiro no fim de semana. Uma boa noite para você e até amanhã. Eu vou pedir pros anjos cantarem por mim, pra quem tem